Oi, segundo ano, tudo bem com vocês? A prof está aqui para nossa aula de ciências hoje, tá? Antes da gente começar nosso conteúdo novo da apostila, a prof quer pedir para vocês mandarem foto do trabalhinho que vocês fizeram é um trabalho avaliativo que a prof pediu lá nas últimas aulas, tá? Que era para vocês colocarem a frase: todos aprenderam que juntos somos mais fortes. Na amizade, todos fazem a diferença, tá? Quero que vocês tirem foto e mandem para a prof para eu poder corrigir, tá bom? E avaliar vocês. Combinado? Então tá bom. Então, vamos começar com o no capítulo 3 da apostila de ciências, lá na página 128 e 129, tá? Vamos conversar sobre a capa de início do capítulo, tá? Que tem o título de Fases da Vida. O que são fases da vida? O que será? Então, a gente nasce bebezinho, né? Vai crescendo, fica criança, aí fica adolescente, fica o jovem, o adulto, o idoso, né? Vai ter toda essa sequência da fase da nossa vida no nosso vídeo aqui, tá bom? Observe cada uma das fases, tá bom? Então, ali temos 3 perguntinhas para analisar a imagem da abertura. Ó, você gosta de ser criança? Por quê? Então, você vai escrever alguma coisa ali. Por que você gosta de ser criança? Ah, eu gosto de ser criança porque eu posso brincar, que eu posso assistir desenhos, que vocês quiserem, tá bom? 2. Todas as pessoas da imagem são crianças? Não, né? Quais não são? Vocês podem estar circulando as pessoas que não são crianças, tá bom? 3. Quais as diferenças entre as crianças e as outras pessoas na imagem? Então, o que está diferenciando as crianças com as outras são quem? As adultas, né? Olha, o corpo, né? Diferente das crianças, corpo pequeno, né? Dos adultos que tem ali são corpo mais fortes, né? Dos homens ali, né? São maiores, são mais altos, né? É essa diferença que a gente observa, tá bom? Na página 130 tem um trabalhinho para vocês estarem realizando, tá? Pode ser com o avô, com a avó, ou com o pai e a mãe também, tá? O que vocês vão fazer? Ó, diz mudanças, né? O título. Vamos ver como as pessoas mudam com o passar do tempo. Peça ajuda a uma pessoa adulta para realizar essa atividade. Então, o que vocês vão precisar para fazer essa atividade? Ó, acompanhe a leitura com a prof lá na página 130. Uma foto de quando a pessoa escolhida tinha menos de 1 ano de idade. Então, a pessoa que vocês escolheram. Ah, eu escolhi a mãe. Então, vai pegar uma foto da mãe lá quando ela tinha menos de 1 ano, tá? Uma foto de quando a pessoa escolhida tinha entre 4 e 8 anos. Uma terceira foto de quando a pessoa tinha entre 10 e 14 anos. A outra foto é de quando a pessoa tinha entre 18 e 24 anos. E a última foto, quando a pessoa estava com cerca de 35 anos. Ah, minha mãe não tem, se eu escolher minha mãe. Ah, minha mãe ainda não tem 35 anos. Não tem problema, tá? Pode ser a foto atual dela, tá? Ah, minha mãe tem 30 anos. Ótimo, tá? Pega a foto atual da mãe, tá bom? O que vocês vão fazer com essas fotos, tá? Vão organizar as fotos em ordem crescente, né? Claro, de quando a mãe tinha 1 ano até nos dias de hoje, tá?
vão escrever na tabela da página seguinte as principais características e as mudanças. Então, aqui é só os materiais que vocês precisam, que são essas fotos, tá? A tarefa mesmo está na página 131, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão arrumar a fotinho lá da pessoa que vocês escolheram, né? Desde lá de menos de 1 ano até os dias atuais. E vão observar as diferenças e as características que acompanharam a pessoa, tá bom? Então, ali diz assim, ó, menos de 1 ano de idade. Você vai escrever a característica. Era carequinha, era o olho clarinho, a pele clara, cabelo era loirinho, era encaracolado, né? Como que a criança, a pessoa escolhida lá quando tinha menos de 1 aninho, como que ela era, tá? Aí, no espaço embaixo, entre 4 e 8 anos de idade, vocês vão escrever como que ela estava, tá? E já vão escrever aí do lado a mudança. A mudança da foto de cima, né? Lá quando ela tinha menos de 1 ano, você vai observar as duas fotos, vai dizer, agora ela já está com o cabelo comprido, né? Lá quando ela era bebê, menos de 1 ano, o cabelo era curtinho, agora já dá o cabelo maior. Lá ela tava carequinha, né? Agora já tem cabelo, né? Então, vai ser as mudanças que vocês vão colocar ali, que vocês vão perceber. Entre 10 e 14 anos, também vai pegar a foto lá da pessoa com 10 até 14 anos e vai escrever qual as características daquela foto. Com 10 e 14 ela já estava com o cabelo mais comprido, ou ela cortou, ela fez alguma coisa, ela estava maior, né? A diferença, as características e as mudanças, tá bom? Entre 18 e 24 anos, mesma coisa, vai escrever as características e a mudança que ocorreu. E cerca de 35 anos, ou a foto atual da pessoa, tá? Então, esse é o trabalhinho também. Quero que vocês me mandem foto desse trabalhinho, tá? Que é um trabalhinho que vale nota também. Combinado? Ali tem umas perguntinhas que nós precisaríamos ter observado as fotos dos amigos, né? Então, essa ali não precisa a gente fazer, tá bom? Aí, na página 132, diz assim, o corpo muda. A cada dia, o nosso corpo muda um pouco. Isso acontece desde que nascemos, né? Nosso corpo vai mudando, a gente vai crescendo, né? Vai mudando. Bebês e crianças. Você já percebeu como mudou desde que nasceu? Né? Com certeza vocês têm foto lá na casa, lá no porta-retrato, lá quando vocês eram bebezinhos ainda, né? E agora como que vocês já estão, né? Olha a diferença nesse pouco tempo, né? 8, 9 anos, 7 anos, né? Então, olha a diferença. Imagine a prof, né? Quanto tempo já, olha a diferença. A prof já é adulta, né? Então, vocês ainda estão na fase de criança, né? Bebê e criança. A prof já passou da bebê, de criança, de adolescente, de jovem e agora sou adulta, né? Então, aí tem 2 imagens ali na apostila para vocês estarem observando e vocês vão escrever a qual fase que vocês estão. Ali tem uma pessoa adulta com um bebê, né? E na outra são crianças brincando. Então, vocês vão escrever, vocês se identificam com algumas dessas fases? Quais? Né? Ali é só para conversar, que é sobre vocês ainda estão na fase de crianças, tá? 2. Escreva diferenças que você observa entre a fase de recém-nascido até a infância. Então, vocês podem escrever as características de vocês, como que vocês eram quando era bebê e agora características que vocês estão agora, tá bom? Lá na página 133, adolescentes e adultos. Você sabe qual será a sua próxima etapa de desenvolvimento? Adolescente, né? Depois de criança já vem adolescente, tá? E seus responsáveis estão em qual fase da vida?
né? Pai e a mãe estão na fase adulta também, né? A adolescência é uma fase de mudança para as meninas e para os meninos e costuma acontecer entre os 11 aos 20 anos, aproximadamente. Nessa fase, o corpo dos meninos começa a ficar muito diferente do corpo das meninas. São os hormônios que provocam as transformações do corpo durante esse período. Então, o que são os hormônios? Ó, está escrito ali do lado, ó. Hormônios, substância produzida pelo corpo que age no funcionamento e desenvolvimento do organismo. É com os hormônios que a gente tem a nossa fase de crescimento, tá? Número 1. Observe a lista de transformações que ocorrem na adolescência por causa da ação dos hormônios. Então, vocês vão marcar um X nas mudanças que ocorrem nas meninas, um Y nas mudanças que ocorrem nos meninos e um Z para as mudanças que ocorrem em ambos, tá? Nos meninos e nas meninas. Então, vai ajudar vocês nessa atividade aqui, tá bom? Ó, no primeiro ali, ó, crescimento dos seios. Quem que tem seios? Só as meninas, né? Então, vocês vão colocar letrinha X, tá? Alargamento dos ombros, né? As piazadas fazem academia e coisa, ficar forte, o que que é? Os ombros, né? Então, esses vão colocar um Y, tá? Z, aumento em altura. Esses os dois, né? Os meninos, as meninas crescem, né? Crescimento de pelos, né? Então, é nos meninos e nas meninas, ó, observa o braço lá, o teu. Não lembro quem na sala esse dia tá falando, ai, prof, tô puxando meus pelinhos aqui do braço. Acho que era o Murilo, se eu não me engano. Daí eu falei ainda, imagina, né, dos homens, que é maior os pelinhos aqui do braço, né? Vai crescendo também. Não tenho certeza se era o Murilo, mas eu lembro de alguém que tava puxando os pelinhos lá do braço. Ai, tá doendo, prof, né? Então, esse crescimento de pelos é nos meninos e nas meninas também, tá? Mudança na voz. A mudança na voz é de quem? Dos dois também, né? Lá quando é criança, aquela vozinha de criancinha, de menininha, de piazinho, né? A gente vai crescendo, vai mudando a nossa voz. Então, é Z também, né? Dos dois. Alterações no comportamento também, né? Dos meninos e das meninas. Quando é bebê, lá tem um comportamento, quando criança tem outro, adolescente outros, adulto, né? Então, a alteração do comportamento também vocês vão colocar a letrinha Z, tá bom? Na 134, acompanhe a leitura lá com a prof. Os adultos se encontram em uma fase cujo desenvolvimento está completo ou próximo de se completar, por terem mais experiência, têm a possibilidade de conhecer melhor o próprio corpo, suas qualidades e seus limites. Nessa fase, costumamos ter mais autonomia, somos mais responsáveis por nossas ações e decisões, assim como por suas consequências, né? Então, de criança, jovem ali, adolescente, né? Bebês, nossos pais são responsáveis, né? Agora que a gente já está na fase adulta, nós somos responsáveis por nossas ações, né? Ah, a gente fez uma coisa errada? Ah, não é? O pai e a mãe lá podem falar, olha, você fez isso errado, né? Não pode fazer, tem que pedir desculpa. Mas é nós que temos que ter consciência, não é ficar esperando uma decisão lá do pai e da mãe, né? Então, isso tudo muda. Agora que vocês são crianças, é o pai e a mãe que estão cuidando, estão educando, estão ensinando vocês, tá? Depois da adolescência, não crescemos mais. Nosso corpo chega à fase adulta completamente desenvolvido. Nessa fase da vida, o corpo da mulher se encontra em condições para ter filhos, né? Ó, temos a imagem ali, uma imagem de uma mulher adulta, indígena, e do outro lado ali, um casal adulto e a mulher, né, mamãe, está grávida, né? Olha o barrigão, né? Já se encontra pronta para crescer a barriga dela, o bebezinho lá, a primeira fase do bebê lá, né, que vai crescendo lá na barriga da mamãe, né? E também a gente falou sobre o hormônio, né, que é
responsável pelo crescimento das pessoas. Aqui nesse quadrinho, ó, saiba mais. Tá falando sobre o nanismo. O que é nanismo? São as pessoas que têm falta desse hormônio. Lá, o nanismo é causado por um problema com o hormônio que faz nossos ossos crescerem. Aqueles de nós que apresentam nanismo se tornam pessoas de baixa estatura e sua altura na fase adulta fica entre 1,20 m e 1,40 m. Bebês, crianças, adolescentes e pessoas adultas com nanismo dependem de adaptações para a altura de bancadas, cadeiras, carros, para facilitar o seu acesso. Em alguns casos, é possível tratar o nanismo com terapia hormonal. Então, o que acontece? O nanismo é a falta desse hormônio do crescimento, tá? Então, o que acontece? Aí, a pessoa não cresce. Então, sobre o nanismo. Ah, aqui tá falando, vai falar sobre o nanismo. O que é? Lembra que a prof falou do hormônio, que é o hormônio para crescer, que a gente, né, precisa do hormônio para a gente ficar grande, o nosso crescimento. E o que acontece com as pessoas que têm nanismo? Nanismo, as pessoas que são anãzinhas, né? O que faltou? Faltou o hormônio de crescimento para elas, tá? Então, ó, tem o textinho ali, acompanhem com a prof. Ó, você sabe o que é nanismo? O nanismo é causado por um problema com o hormônio, que faz nossos ossos crescerem. Aquele de nós apresentam nanismo se tornam pessoas de baixa estatura e sua altura na fase adulta fica entre 1,20 m e 1,40 m. O máximo que eles crescem é até 1,40 m, tá? Bebês, crianças, adolescentes e pessoas adultas com nanismo dependem de adaptações para a altura de bancadas, cadeiras, carros, para facilitar seu acesso. Em alguns casos, é possível tratar o nanismo com terapia hormonal. Então, as pessoas são anãzinhas, né? Tem o nanismo, tá? A gente pode falar que são anãzinhas, né? É errado. É o nanismo, tá bom? Só para vocês saberem, tá? Então, elas não têm esse hormônio, né? Falta esse hormônio no organismo delas. Por isso que elas não crescem, tá? E daí tudo tem que ser adaptado, né? A mesa, se colocar uma mesa normal para elas e uma cadeira normal que a gente usa, elas vão ficar o quê? Elas não vão alcançar, né? Então, tem que ser tudo adaptado com a altura deles, tá bom? Aqui na página 135 diz assim, ó. Passada a fase adulta, entramos na velhice. A velhice é a última fase da nossa vida, tá? Então, nosso corpo e nossa saúde, eles tendem a ficar frágeis nesse período. Quando nos tornamos idosos, contudo, nossa experiência de vida acumulada faz com que todos os mais jovens tenham muito a aprender conosco. Então, as pessoas idosas, elas têm muita experiência, né? História para contar para nós é o que não falta. Olha a vida toda que eles viveram, né? Uma experiência, uma história de vida para nós imensa, né? Se vocês têm o avô, a avó, não percam a oportunidade de estarem conversando, sejam curiosos, perguntem como que era a vida deles, tá? Porque faz falta. A prof não tem mais nenhum vô, nem do lado da minha mãe e nem do lado do meu pai, tá? Todos eles já são falecidos, né? Mas a prof sente falta, lembra ainda de histórias que meu avô contava, de música que ele cantava, né? Então, a prof tem uma lembrança, assim, muito boa dos meus avós, tá? Então, essa fase é uma fase, assim, de muita experiência. Aproveita o avô e a avó de vocês, tá bom? Como são os idosos? Ó, escolha uma pessoa idosa em que você goste para entrevistar. O que vocês vão fazer? Aqui tem uma entrevista, 6 perguntinhas.
Aqui tá falando que é para anotar no caderno, mas como vocês não estão com o caderno em casa, o que vocês vão fazer? A prof vai digitar essas perguntas aqui da apostila e vai deixar lá na plataforma. Lá no final do vídeo vocês vão ter a pesquisa digitada, o papai e a mamãe imprimem para vocês e vocês vão entrevistar o vô, a avó, ou quem não tem mais o vô, a avó, entrevista uma pessoa idosa, mas eu acredito que todos vocês têm ainda, né? Então, as perguntinhas. Qual é seu nome? Em que ano nasceu? Qual é a sua idade? Qual é ou qual foi a sua profissão? O que você gosta de fazer em seu tempo livre? Quando seus pais tinham a sua idade, como era a vida deles? Escreva uma breve comparação entre a vida deles e a sua. Então, você vai escrever. A partir das respostas da entrevista, conta a seus colegas e professor o que você encontrou de importante, de interessante nessa entrevista. Então, você vai contar para a prof, tá bom? Você vai escrever lá o que você achou de interessante, tá bom? Então, a prof vai deixar essas 6 perguntinhas lá na plataforma. Papai e mamãe imprime para vocês. Se vocês realizam essa atividade, mandam foto para a prof também. Vale notinha também, tá? Todos os trabalhinhos que vocês fizerem, a prof tá avaliando também. Combinado? Na página 136 tem um poema, tem um texto ali para ler. E na 137 é a interpretação dele. Então, tem que acompanhar bem a leitura, tá bom? Diz assim, ó. A infância, que é o título. O berço em que adormecido repousa um recém-nascido. Sobre o cortinado e o véu parece que representa para a mamãe que o acalenta um pedacinho do céu. Que jubilo quando um dia a criança principia aos tombos a engatinhar. Quando agarrada às cadeiras, agita-se horas inteiras, não sabendo caminhar. Depois a andar já começa e pelos móveis tropeça. Quer correr, vacila e cai. Depois a boca entreabrindo, vai pouco a pouco sorrindo, dizendo: mamãe, papai. Vai crescendo, forte e bela, corre a casa tagarela, tudo escuta, tudo vê. Fica esperta e inteligente, e dão-lhe então de presente uma carta de ABC. Olha que legal esse texto, né? Então, é sobre o que acontece na nossa infância, lá desde a gente começa a gatinhar, a andar, a falar, né? As primeiras palavrinhas, né? Isso é muito emocionante. Aí, na 137, então lá tem os exercícios sobre o texto, tá? No exercício 2, diz assim: circule no texto as palavras que representam as fases da vida, tá? Então, vão circular. Qual que é as fases que aparecem ali, tá bom? 3. Em qual estrofe o poema apresenta a imagem de um bebê recém-nascido? Copie um trecho dessa estrofe e que isso fica evidente. Então, qual parte ali que diz que é um bebê recém-nascido? Vai ler lá qual parte que diz, tá? Escreve aqui na 3, tá bom? 4. Em qual estrofe a criança começa a engatinhar? Copie um trecho em que isso fica claro. Faz a leitura lá e onde está escrito lá que a criança começa a engatinhar, você faz a cópia aqui no exercício 4, tá bom? No exercício 5. Em qual estrofe do poema lemos sobre o ato de andar? Também vamos escrever aqui aonde que tá lá na parte do texto, tá bom? E no último, no exercício 6, em qual estrofe o poema faz uma referência ao ato de ler? Copie o trecho. Então, eu vou escrever também. Qual que é a parte
está presente aqui quando eles estão fazendo a leitura, né? Lá na última, né? Eles dão, então, de presente uma carta de ABC, tá? Essas duas linhas ali que vocês vão escrever aqui. O prof deu a dica só da última, tá? A resposta, né? Então, as outras vocês vão fazer a leitura de novo e vão copiar ali. Combinado? Então, tá bom. Aí, temos as últimas páginas aqui pra gente trabalhar por hoje, tá bom? Aqui nessa 138, a prof também vai deixar, não quero que vocês façam na apostila, porque eu acho que o espaço aqui vai ser pequeno, tá? Só se caso vocês encontrem figuras pequenas, aí vocês vão realizar aqui na página, porque a tarefa é assim. Nosso corpo muda com o tempo. Desde quando somos bebês até nos tornarmos adultos, até nos tornarmos idosos, nós desenvolvemos a cada dia, né? Cada dia a gente está se desenvolvendo, está crescendo, está mudando. Procurem revistas e jornais, imagens de pessoas em cada fase da vida. Recorte e cole no espaço correspondente. Então, a fase de bebê, a fase de criança, a fase de adolescente, a fase adulta e a fase de idoso. Vamos combinar assim, né? Senão um faz na apostila, o outro faz na folha. Vamos todo mundo fazer somente na folha. Ninguém faz aqui, só escreve lá na apostila. Atividade realizada em folha, tá? Aí a prof vai deixar também lá na plataforma essa atividade para vocês estarem realizando lá. Depois de pronta, tira a foto e manda para a prof. Combinado? Aí na última página aqui, na 139, desenhe no quadro, ó, essa que é bem legal. Eu quero ver também, quero foto dessa atividade, tá? Segundo ano, ó, presta atenção. Desenhe no quadro como você se imagina com 35 anos. Escreva as transformações porque passou até chegar aos 35 anos, tá? Então, tem o quadro, ó, tem o quadro aqui, vocês vão desenhar como que vocês se imaginam quando tiver 35 anos. E aqui do ladinho, nas linhas, ó, nas linhas aqui do ladinho, vocês vão escrever as transformações que vocês tiveram, tá bom? Quero ver essa foto da atividade realizada, tá bom? Vou ficar no aguardo, esperando a atividade, tá? Então, tá bom, turminha. Por hoje é só. Boas atividades, se cuidem e um abraço apertado da prof. Tchau, tchau!